Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje trago aqui no canal mais um ensino, mais um estudo para a gente caminhar com a medicina do céu aqui na Terra. Hoje trago aqui um elemento, um caminho de cura que é tão fácil que não precisa a gente tirar tempo para fazer, basta a gente apertar o play e ouvir. Então, hoje eu trago aqui o caminho da cura, o caminho dos sons. Já tem estudos feitos que falam assim para nós, que somente o ato da gente ouvir os pássaros, né? Como eles mesmos falam, o passarinhar já produz um efeito curativo no nosso corpo. Então, assim, se Santa Hildegarda, lá na Idade Média, já trazia esse assunto, né, de música, ela não só trazia esse assunto de música, como ela era musicista, isso mesmo. Santa Hildegarda compunha as músicas, cantava e ainda fazia dramas, né, fazia as peças teatrais ali no convento com as outras irmãs. Então, antes da gente começar, vamos fazer aqui uma oração. É uma oração tão linda, baseadas nos estudos aqui de Santa Hildegarda. Não é uma oração da santa, mas é inspirado no ensino dela. Senhor da vida, tu que colocaste um sopro de luz em toda a criação, olha por mim neste tempo de tristeza e silêncio interior. O meu coração pesa, os meus pensamentos se nublam, e a alegria parece ter escondido nas sombras, mas sei que tu estás presente até na noite mais escura. Assim como ensinaste a tua serva Santa Hildegarda os segredos curativos das plantas, das pedras, das melodias, vem curar também os desertos da minha alma. Derrama sobre mim a tua viríditas, o sopro verde que renova o meu espírito e que faz brotar a esperança onde há dor. Desamarra a melancolia que prende o meu peito. Lava com tua luz os cantos mais escuros do meu ser e faz nascer em mim uma nova manhã. Que eu me lembre como Hildegarda lembrava, que tudo o que criaste tem um propósito de amor, inclusive este tempo difícil. Fortalece-me, Senhor, para que eu caminhe mesmo quando eu não veja o caminho e cante, ainda que as lágrimas estejam comigo, pois sei que a tua alegria é mais profunda que a minha dor, pois sei que a tua alegria é mais profunda que a minha dor. Amém. Então, assim, a música em Santa Hildegarda, antes de entrar aqui nesse assunto, o último vídeo eu trouxe aqui, né, um ensino, um estudo sobre a nossa bile negra. Eu quis trazer antes para a gente entender, né, começar a compreender que os nossos humores, que as nossas emoções se impactam na nossa saúde. Então, primeiro quis trazer aquilo, né, para agora continuar aqui trazendo esses remédios para ajudar a gente amenizar, né, a nossa bile negra, que é os nossos humores. E um desses remédios é a música. A medicina de Santa Delgarda, ela é baseada na alegria. Tem relatos, né? Tem algumas partes que a santa fala assim, que a alegria ela precisa estar no nosso sangue também, que a alegria é o sopro de Deus nas nossas narinas. Ela fala, né, de uma das virtudes que a alegria celeste precisa estar presente na nossa vida, que a alegria também precisa ser um dos medicamentos, né, um dos remédios para a nossa vida. Santa Edelgarda, ela via a música como um eco do paraíso. Depois eu vou deixar aqui abaixo na descrição uma playlist que eu tenho aqui no canal só com os cânticos de Santa Edelgarda.
E conforme você vai escutando, parece assim que realmente é um eco do paraíso. Parece que é os anjos que descem aqui na terra para cantar as melodias do céu para nossa vida. Antes de conhecer Santa Eudegarda, eu já sabia da música como caminho de cura, né? Eu já costumava fazer uso das frequências, as frequências que tem na música, né? Então, assim, essas frequências, elas ressoam dentro de nós. A música, ela tem um poder ou de elevar nós, ou dela deixar a gente mais triste, mais abatido. Por isso que a música, ela tem um impacto profundo na nossa saúde. Por isso que a santa traz a música como uma cura, né? Como um remédio, como um bálsamo para o nosso estado interior. A santa também fala que a doença, ela entra por nosso ouvido. Então, assim, se a doença entra por nosso ouvido, através do que a gente está escutando, através do que a gente está assistindo, através do que a gente está conversando, faz sentido para você que também a cura vai entrar pelo nosso ouvido? Então, assim, tudo que eu estou escutando ou tá me ajudando ou só tá me piorando. Por isso que a gente precisa ter esse discernimento. Isso aqui que eu estou escutando, isso aqui que eu estou ouvindo, tá me ajudando na minha saúde? Se não tiver, eu abomino, né? Eu tiro da minha vida. Então, a Santa Hildegarda, ela via a música como um eco do paraíso, um meio de unir a alma a Deus. Para ela, né, a música tinha um papel curativo, espiritual e místico, sendo um reflexo da ordem celestial. O homem é um instrumento de Deus e a música o ajuda a retornar à harmonia original. O homem é um instrumento de Deus e a música ajuda a retornar à harmonia original. E Santa Edelgarda, ela tem assim, ela deixou bastante coisas assim na parte da música, né? Como eu falei, ela fazia dramas, peças, né? Ela cantava e ela também compunha. Então, ela reúne cerca de 77 peças. eh, Entre eles, o mais conhecido de Santa Edelgarda é o Orton Vitor, que é o drama das virtudes. Se não bastasse ela ter as visões, né, ela ter os escritos do céu registrado, ela também via as virtudes em forma. E por ela ver em forma, ela fazia peças ali com as irmãs para registrar ainda mais, né, essa obra-prima aí de Santa Edelgarda. Santa Edelgarda acreditava, né, que a música ela ajuda a curar o nosso corpo e a nossa alma. Ela liga a música também à nossa saúde espiritual, porque assim a música ela não tem só o impacto aqui nas nossas células, né? As nossas células, ela é como se elas tivessem umas anteninha e elas estão captando tudo que a gente está colocando para dentro, né? Dela, para dentro de nós. Então, assim, quando eu estou colocando uma música, as minhas células também estão entrando naquela frequência. E se é uma frequência de cura, é um remédio a mais que eu estou dando para o meu corpo. E também a nossa alma, o nosso espírito se eleva, não é verdade? Quando a gente está dentro da igreja, ou quando a gente está escutando uma canção do Espírito Santo, uma canção que eleva a nossa alma, aquilo ali também produz remédios também na nossa alma, no nosso espírito, vai equilibrar, né, todo o nosso corpo humano. A santa dizia que o canto puro e devoto, ele purifica o nosso espírito e atrai a presença dos anjos. Ela ligava os sons da música ao ritmo, né, do universo. E a santa desenvolveu, a sua cosmovisão, né, na música profunda, baseada entre o corpo, a alma e o cosmo, né. Tudo que Deus criou no mundo em harmonia sonora. A santa dizia assim, que há uma sinfonia, no cosmo que também está em nós. Só que quando a gente está em desarmonia, essa sinfonia, ela provoca uma desarmonia em nós, que nós somos instrumentos que devemos sempre vibrar
em sintonia com o Criador, né, com Deus. O canto é a voz da alma em oração. Não lembro qual que é o santo que diz que quando a gente canta, a gente está rezando 2 vezes. Então, assim, a voz, o canto, ele eleva a nossa alma 2 vezes mais. A alma humana é uma sinfonia do céu e da terra. O canto da alma é mais agradável a Deus do que o belo instrumento. A música é o sopro do Espírito Santo, que fala através da carne. Essas são frases de Santa Hildegarda de Bingen. Agora eu vou trazer aqui as palavras mesmo da santa, né? Eu gosto sempre de trazer o que ela fala para a gente assim saber, né, bem certinho as palavras da santa. Eu gosto sempre da profundidade dos escritos da Santa Edelgarda, porque é de uma sabedoria divina. A santa fala para nós que o ouvido, como eu já tinha falado agora há pouco, né, que o ouvido ele desempenha um papel importante no metabolismo do nosso corpo, resultante da sua interligação com o fígado. E Delgarda vê a relação direta entre o ouvido e o metabolismo do fígado. Os sons altos de música podem não somente machucar os ouvidos, como também perfurar o fígado, como um queijo suíço. Assim, aqui ela dá o exemplo, né, de um queijo suíço. Então, assim, a música, ela não só impacta, né, aqui os nossos ouvidos, como ela penetra o nosso fígado. Por outro lado, a boa música também normaliza o metabolismo lento de pessoas deprimidas e as preenche de alegria. Como eu, Lucinéia, uso a música? Eu deixo as músicas de Santa Edelgarda, ou pode também ser os cantos gregorianos, as frequências. Eu sempre gosto de procurar mesmo no YouTube as frequências 432 e as 528. E eu deixo tocando no ambiente, seja aqui no meu trabalho ou na minha casa. Sempre, todos os dias, vai ter uma frequência tocando. Eu sempre deixo tocando no ambiente. Precisa ser em volume alto? Não, não precisa ser em volume alto. As frequências, a gente acessa ela ali mesmo no ambiente. As músicas, a gente pode deixar um pouquinho no volume maior, né? Para essa melodia tá entrando aí pelos nossos ouvidos. O ouvido, de acordo com Idelgarda, é um importante centro de controle para a saúde e para a doença. Quando os humores em movimento tocam as veias do fígado, também atingem os vasos sanguíneos dos ouvidos. E então afetam a capacidade auditiva. Por esta razão, a saúde ou a enfermidade frequentemente se introduzem no homem pela audição, semelhante à pessoa que se alegra com as notícias agradáveis, mas com o infortúnio se afunda também na tristeza. Os dois lados, né, pesam do mesmo. Ou a gente está escutando os sons para elevar a nossa saúde, ou a gente está escutando os sons para deixar nossa saúde mais doente. Porque assim, às vezes a gente pode falar, ah, mas é só uma música, mas assim, as músicas têm poder sobre nós, né? As letras não são só letras, elas têm melodia, elas têm uma frequência, e a frequência, ela acessa o nosso corpo. Até mesmo assim, se você está assistindo um jornal e ali só está mostrando tragédia, aí você vai me dizer, mas eu sei que aquilo ali está ali na televisão, né? Mas aquilo é real. E o nosso cérebro, ele não tem mecanismo para entender. Ó, Lucinéia, não assiste isso porque não faz bem para você. Não, o nosso cérebro, ele está também aceitando tudo que a gente está dando para ele. E se eu estou dando aqui para ele todo dia, escutando informações que não estão agregando, né, vendo só notícia triste, coisas ruins, eu estou me alimentando. Isso está entrando pelos meus ouvidos. Não tem como eu filtrar.
não tem como eu filtrar, porque é eu que tenho que ser esse filtro. E quando eu não sou esse filtro, tudo está entrando ali. Então, assim, está entrando a doença pelos meus vidros, através do que eu estou assistindo, do que eu estou vendo e também do que eu estou escutando, né? E como a santa mesma que diz, ó, tanto faz. A pessoa se alegra com as notícias agradáveis, mas com o infortúnio também se afunda na tristeza. Então, assim, os dois lados vai fazer efeito para nós. Agora, eu e você, a gente tem que filtrar. Isso que eu estou escutando vai me ajudar ou vai me entristecer? Já tem relatos, estudos também em hospitais, onde eles colocam música nas UTIs. Eu já vi casos de médicos que antes deles fazer cirurgias em seus pacientes, eles colocavam uma música ali no ambiente. Então, assim, a música tem poder sobre nós, sobre a nossa matéria, sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito. E esse conceito familiar dos médicos antigos, eles também, né, usavam a cura como música. Então, assim, agora que eu e você já descobrimos, né, que esses distúrbios mentais podem estar afetando a nossa vida, deixando a gente mais triste, mais depressivo, a gente também pode usar a música como um meio de cura. E é uma coisa assim que não precisa a gente parar para ouvir, diferente de uma receita de Santa Hildegarda que a gente tem que tirar um tempinho para fazer. A música você pode deixar no teu ambiente, foi fazer uma caminhada, você pode ir ouvindo, você está em casa fazendo os teus afazeres domésticos, você pode estar ouvindo, antes de dormir, você pode estar ouvindo. Então, assim, é um meio muito valioso e conforme a gente vai usando, vai deixando as músicas influenciar o ambiente, seja o nosso lar, seja o nosso trabalho e seja nós mesmos, a gente vai ver a força curativa que tem sim através do som, através do cântico. E os cânticos de Santa Edelgarda, os cânticos gregorianos, parecem assim, vozes do céu cantando para nós aqui na terra. Então, o vídeo de hoje era esse, né? A música como meio de cura. Espero que vocês façam, né, uso. Se você já faz, comenta aqui para mim qual música que você gosta de escutar, qual música que você refina aí a tua saúde. Obrigado pela tua escuta, obrigado por você estar aqui sempre acompanhando, né, os ensinamentos de Santa Hildegarda de Binde, que ela também continue caminhando contigo, intercedendo por você, por mim e a nós todos. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.